Olá, eu acabei de fazer o vídeo para a Andresa sobre procrastinação e estou aqui com o Henrique, que é músico, compositor e pedagogo. Então vamos aproveitar para a gente botar um pouco na prática algumas coisas que a gente gostaria de falar sobre procrastinação, afinação, simpatia, sintonia. E por aí vai. E por aí vai. Uhum. Então, temos aqui, fale um pouco, nós temos aqui um conjunto de instrumentos. Temos um sitar, que não está afinado, então ele é um antipático da, da reunião. Não está simpático, melhor colocando assim, né? Temos uma guitarra que tá sem o amplificador, então ela está com voto de silêncio. Tá simpática. mas faz. Tá. Nós temos uma tampura aqui, na mão de Henrique, e temos um violão. Henrique, temos um grupo, ou temos eu e você, temos as pessoas que estão nos assistindo. Como é isso de uma banda visível, uma banda invisível, de instrumentos combinarem, de criar essa simpatia? Você pode... Sim, é dentro das formas de sintonia que existem, o que proporciona essa harmonia e estabilidade é exatamente as coisas estarem no mesmo campo vibratório, né? Então, no caso dos instrumentos, a gente usa uma afinação que combine com todos, que esteja na mesma altura, ou em oitavas, que seria ou mais alta ou mais baixa em relação ao campo harmônico proposto a ser criado, né? Assim como são as pessoas se dão bem ou se estranham exatamente pelo mesmo fenômeno, que é você concordar com aquele campo vibratório, com aquele campo de ideias, ou se estranhar, né? Por isso que tem pessoas que você ama à primeira vista e outras você acha meio estranho. Isso tem até uma razão que pode ser inconsciente ligada a esses campos vibratórios. E ela se manifesta em todo o universo, né? Na física. Porque o universo, eu me lembro bem daquela frase de Hermes Trismegisto, né? A música das esferas, o som do é a música das esferas, né? Isso, ele vai se subdividindo em lanes, né? Em camadas, e você se sintoniza em algum lugar, todos nós nos sincronizamos. A natureza é toda criada a partir dessas camadas, né? Os minerais, os vegetais, os animais, os espirituais, né? As falas, as discordâncias, todas estão ligadas. As dissonâncias, as ressonâncias. Isso. A ressonância é um tipo de simpatia, né? É. Quando eu toco e esse vibra, ele está em ressonância, então, porque ele fica simpático. Então, é isso que eu queria aqui falar para as pessoas, né? Assim, queria que você dissesse assim, por exemplo, de que maneira o comportamento de pessoas, assim, eu estou aqui, mas a maneira como eu me comporto atinge a você ou atinge outras pessoas. Da mesma forma que você diz que um instrumento tocado aqui, ele... Mesmo sem tocar, o outro vibra. O outro vibra. Se tiver na simpatia. O próprio citar é assim. Ele é. Então fala um pouquinho do citar para a gente falar disso. Bom, dentro dos instrumentos antigos, o Ravanastron e a cita e o citar são os mais antigos, né? E já tem uma ciência espiritual na criação do próprio instrumento, que começa com a corda principal do citar, que é a corda da luz, né? Que é a principal, que ela é considerada como o centro dos chakras, né? Então, existe essa afinação dentro da escala indiana, que são 29 semitons, né? Porque a escala normal, os comas que a gente diz, né? Os semitons, entendeu? Sim. Tem o coma e divide em 9 essa. Mas na música indiana, por exemplo, são 29. Na árabe, 27. Ou seja, existem microtons, né? Microformas de se sintonizar. Então é muito mais fácil você estar em sintonia com as coisas em volta do que não estar, porque existem várias possibilidades de você se adaptar. Mas cabe a nós não sermos duros, né, nesse processo de adaptação aos campos harmônicos das outras pessoas. Porque são campos energéticos, né? O som é uma energia. Né? Mas de que maneira você acha que nós podemos estar assim, aberto para se afinar, né?
o diapasão, esse diapasão que afinando a vibração de uma pessoa com a outra. No caso dos humanos, nada mais interessante do que falar sobre a tal da dialética. Quando alguém fala sozinho, no caso o orador, né, ele não sabe até que ponto vai a sintonia ou a simpatia com o assunto que ele está tratando. Quando existe a dialética, que é essa proposta mais filosófica de você, eu falo e você responde, você concorda ou faz um outro questionamento, Sim. é a partir daí que começa a surgir a sintonia, quando as ideias, né, que são campos vibratórios, né, se sintonizam, se encontram, né? E agora, vamos lá. E quando a gente tem que sintonizar com a gente mesmo, que eu estava falando da procrastinação, né? O que a gente precisa para esse diapasão estar de acordo com aquilo que a gente quer fazer, com aquilo que a gente... de que maneira a gente quer vibrar nesse mundo. Isso é uma questão de ter consciência para isso, né? De autoconhecimento, que é o que todos esses campos falam disso. Eu falo, eu não consigo. Eu falo, eu tô. As duas eu não consigo, porque são sintonias diferentes. Então, porque o que acontece? Quando você está lidando com essas diferentes linguagens harmônicas, sonoras ou de pensamento, em algum ponto você vai ter que saber lidar com isso para que possa haver um eixo, né? Um eixo centralizado. Uhum. No caso dos humanos é o diálogo, né? Que é chamado dialética também, que é uma forma básica. Sim. Né? Sim. E isso você vê a nível mundial, né? A própria ONU, né? Apesar de todos os pesares, as pessoas se encontram lá para fazer discursos, para votar em coisas, mas ninguém vota, eu mando e acabou. Né? Se reúnem 180 nações e vão até chegarem a um acordo, apesar de que existem outras influências que a gente não cita aqui, que são políticas, econômicas, blá, blá, blá. Trazendo isso para o Brasil, né? Para você ver toda essa separação que está de ideias de amigos de e de tudo. né? Estamos vivendo uma dissonância. Isso. Mas né? mesmo politicamente falando, nas amizades e em tudo mais, não estou querendo tomar partido de nada, mas estou vendo uma grande separação, né? Por que não estamos afinados, né? Mas eu acho que todo esse caos vai levar para algum lugar. Por causa do discurso político. Porque ele não está em sintonia. Porque são interesses discordantes, né? Sim. Sobre como lidar com o poder, no caso o poder, né? Uhum. Sim. Mas o poder, quando ele está desarmônico, ele afeta o país inteiro, você não vê como o país está. Sim. Porque isso... E como é que a música pode ajudar nisso? Você acha? Claro, a música é uma bandeira invisível, né? Poderosíssima, né? Você não acha que existem os hinos, tem até as marchas, mas não tem uma história de que a própria música é uma maneira de que o próprio sistema faz com que você escute aquilo? Sim, ou ela é um sintoma, né? Ou como que a gente diz, isso é um diagnóstico do estado de espírito da própria sociedade. O Otto Maria Carpo, a gente falou um dia sobre isso. É um gênio que fala sobre isso. Que a música decadente ou a ascendência de um estilo é sinal de como a sociedade está. Quando a música está muito ruim, é sinal de que isso é um reflexo do estado da sociedade, né? Com determinados estilos que vão para o sexo ou para as drogas. E já tivemos melhores canções, né? Isso. Já tivemos melhores canções. Apesar que ela é sempre um sintoma, que mesmo dentro da Bossa Nova, ou de Dolores Duran, outras coisas, existia uma pitada de melancolia, né? Com certeza. De depressão, não sei se era certeza. Fruto do uísque ou fruto da repressão que se avizinhou logo depois com a ditadura e coisas assim, né? E assim como nasce a Tropicália logo depois, querendo reanimar, trazer a alegria de novo para dentro do para ver a banda passar, né, de uma outra. Para ver a banda tocar. Uhum. Mas o incrível é que mesmo nesses momentos de choque ou depressão, a energia está em movimento e indo para algum lugar. E os animais, por exemplo, agora que estão começando a latir, porque está chegando alguém e eu acho que a gente termina essa primeira parte, né? Isso. E como é que seria essa história dos animais nisso tudo? Latido deles? Por que um late e o outro late também? Porque eles estão em sintonia, eles estão na mesma missão, que é defender a casa.
E avisar a dona que alguma coisa está acontecendo. Então eu preciso ir lá ver. A gente segue daqui a pouco.